meus amores, aqui é a Cat e hoje eu vou ensinar pra vocês o que vocês mais me pedem aqui no canal, que é como eu faço os cabelos, como eu desenho. Pra quem não sabe, eu desenho os cabelos no Photoshop, os cabelos das minhas fotos, e hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço isso. Primeiramente, eu quero ressaltar algumas coisas. A primeira coisa é que eu uso o Photoshop CC 2019. Então, se for uma versão muito anterior, provavelmente os pincéis de cabelo que eu uso não vão funcionar. E muito provavelmente também os comandos vão estar diferentes. Então, é melhor vocês terem ou o Photoshop CC 2019 ou 2020, que é bem parecido. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é sobre a mesa digitalizadora. Eu não tenho uma, nunca tive, infelizmente. Se quiser me dar uma, eu aceito. Tô brincando. Mas, enfim, não tenho uma, nunca tive. Quem tem facilita bastante, provavelmente. Mas eu faço tudo com mouse. Sempre fiz, desde quando eu aprendi. Então, pra quem não tem a mesa digitalizadora e pensa que é impossível desenhar, gente, não é. Eu sempre desenhei com mouse, só demora um pouquinho mais, talvez, um pouquinho mais de dificuldade, mas não é impossível. Agora, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova camada. Para criar uma nova camada, você vai apertar Shift Ctrl N e nisso vai criar uma nova camada no Photoshop. E nessa camada você vai desenhar o formato do cabelo que você quer, mais ou menos. Eu desenho sempre de preto, eu prefiro, mas pode desenhar na cor que você quiser. Eu recomendo uma cor bem diferente do cabelo que você vai fazer para destacar. Depois disso você vai apagar mesmo, então não tem problema, é só para você ter uma ideia de para onde os fios vão, para onde você vai desenhar e qual o formato mais ou menos que você quer que fique. Para fazer esse contorno, eu vou deixar o pincel bem fininho. Eu vou utilizar o pincel que já vem no Photoshop mesmo, o mais simples que tem, porque, como eu disse, depois a gente vai apagar isso. E aí você vai desenhando até chegar no modelo que você quer. Após desenhar esse molde, nós vamos criar uma nova camada, mas colocar por baixo dessa, que é só basicamente arrastar para baixo. E aí eu fiz a minha paletinha de cores desse cabelo. Quando eu tinha cabelo preto, eu não usava essa paleta pronta, porque eu sempre achei mais fácil, né? Porque preto, cinza, não tem muita variação. Mas com o ruivo, tem muitas variações que podem diferenciar o cabelo, então eu achei melhor salvar as cores base. É bom ter pelo menos 3 e uma para fazer o brilho do cabelo, que é a mais clarinha. Nós vamos começar com uma cor intermediária para fazer o fundo, que no caso eu vou pegar essa segunda da esquerda para a direita. Então, com essa cor intermediária, nós vamos pintar, preencher esse formato que nós fizemos, né? É também com um pincel, mesmo pincel, só que a gente vai aumentar um pouquinho para preencher ele mais rápido. É muito simples, mas vai ficar que nem uma massa na cabeça, não vai ficar bonito, tá? Mas é bom ter o fundo da coloração para chegar na cor certa. Após preencher completamente essa forma, vamos dizer assim, que nós fizemos, nós vamos pegar o pincel que eu vou deixar aqui na descrição, o pincel que eu uso, que é próprio para fazer cabelo e tal, e vou pegar a cor mais escura. Novamente, vou criar uma nova camada, como vocês podem ver, vou colocar abaixo do molde, né, que são as linhas pretas, e vou preencher. Não da mesma forma que fiz anterior, né? Que foi só pintando o fundo. Mas fazendo os fios mesmo. Com esse pincel, ele vai dar essa ideia de volume. E vai preenchendo. Vai ficar escuro, não vai ficar na cor que a gente quer ainda. Mas é assim mesmo. Caso a gente erre e queira repetir, né? Queira apagar, é só apertar Ctrl Z que vai voltar a como estava antes, tá? Só apertar Ctrl Z.
e aí vai poder refazer. Essa parte com esse pincel é um pincel menor, como vocês podem ver, e ele precisa de mais paciência, né? Não é tão rápido quanto o preenchimento atrás, mas é assim mesmo, é um exercício de paciência mesmo. Não tem problema se ultrapassar um pouco o lugar que a gente quer que termine, isso não tem problema, porque depois é só apagar, né? Porque como vocês podem ver também, ultrapassou um pouco o queixo, a orelha, depois a gente vai apagar, não tem problema nenhum não. Agora nós vamos usar a ferramenta borrar, tá? Seleciona a dureza, coloca no mínimo dessa ferramenta e vai borrando mesmo os fios que nós fizemos. Fiquem atentos a não ficar muito, na hora de borrar, não fiquem muito para cima e para baixo com o mouse. Façam sempre uma vez só ou duas, de forma contínua, tá? Senão vai ficar bagunçado, vai ficar estranho. Agora nós vamos utilizar o mesmo pincel, só que a cor um pouco mais clara. Não é a mais clara de todas ainda, que aqui é para iluminação, como eu falei, mas é a cor um pouco mais clara do que todas que a gente já usou. Então nós vamos fazer a mesma coisa, usar o mesmo pincel, fazer a mesma coisa que nós fizemos com o escuro, só que agora com o mais claro. Percebam que eu não cubro tudo, tá? A gente deixa um pouquinho descoberto, algumas falhinhas, não precisa pintar tudo, entendeu? E porque na hora de borrar vai ficar mais natural e vai aparecer um pouco a parte de baixo, então vai ficar um caimento melhor. Agora, novamente, eu vou utilizar a ferramenta borrar, assim como a gente fez no anterior. Mesma coisa, mesma dica. Tentem fazer sempre no mesmo sentido. Nunca para os lados, tá? Para cima ou para baixo. E não muitas vezes, para não ficar muito embaçado, né? E percebam que a resistência tá de 50%, tá? Percebam isso, coloca a resistência do seu de 50% também, se quiser um resultado igual, porque isso faz diferença. Agora, podem perceber que eu retirei aquele molde que eu tinha feito de início. E aí eu vou corrigindo algumas falhas que ficaram, né? Que antes o molde estava escondendo. Mas é isso, só corrigindo ainda com a ferramenta borrar. Agora vou criar novamente uma nova camada e com a cor que eu falei que é a mais clara de todos, vamos fazer a iluminação do cabelo. Prestem atenção nos locais de iluminação, que seriam os locais que estão mais para cima. Se você quer relevo, você usa uma cor mais clara. Se você quer profundidade, uma cor mais escura. Então, vamos usar essa cor mais clara, onde queremos o quê? O relevo. Porque o iluminado vai ficar nessa parte elevada. Isso aí. Novamente, tomem cuidado na hora de borrar. Essa parte de iluminação pode ficar um pouco mais borrada do que o resto, mas ainda assim, às vezes eu borro demais e aperto Ctrl Z e tento de novo, podem perceber.
E assim, é questão de tentativa e erro mesmo. E depois a gente conseguir fazer essa iluminação, eu vou diminuir a opacidade, que na verdade vai de cada um mesmo isso. Tem gente que gosta de deixar mais brilhoso, eu prefiro diminuir um pouco a opacidade, senão eu acho que fica muito estourado. Então eu prefiro dar uma diminuída. Agora, com essa mesma cor que eu usei para fazer essas iluminações, esses pontos iluminados, eu vou fazer fios bem pequenos, porque aí vai dar essa ideia de volume, vai aparecer mais fios. Pode passar um pouquinho, tá vendo? Não tem problema, até porque o cabelo não fica tão certinho. Então é bom a gente fazer alguns fiozinhos fora e tal. Agora eu tô usando essa ferramenta novamente, para borrar de levinho. E eu também diminuí a opacidade, tá? Desses fiozinhos, eu preferi diminuir um pouco a opacidade. E aí fica a critério de cada um. E agora eu tô corrigindo algumas imperfeições também com a ferramenta borrar. Gente, eu uso muito essa ferramenta, muito. E é isso. Agora eu vou fazer a divisóriazinha do cabelo, eu vou pegar a cor mesmo da pele dela e só fazer uma linha e dar uma borradinha para ficar mais natural. Isso faz uma diferença, gente, que vocês não têm noção. Eu adoro deixar assim, eu sempre faço isso. Agora eu vou apagar o que sobrou. Lembra que eu falei que não tinha problema sobrar, que depois a gente apagava? Então eu vou fazer isso, vou apagar essas sobras. Agora eu vou dar uma escurecida na raiz, que é o que normalmente né? A raiz acaba ficando mais escura. E uma escurecida também nos locais de sombreamento, que foi o que eu já expliquei também anteriormente. Nessa parte eu começo a editar o resto. Eu esqueci de fazer os fiozinhos mais bagunçadinhos que eu gosto de fazer. Depois eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Mas enfim, o cabelo tá praticamente terminado. Só faltou esses fiozinhos mesmo, que depois eu passo devagar. Agora eu vou adiantar o vídeo, que eu vou editar o resto, senão vai ficar muito longo. Então já volto.
essa é a parte que eu tinha esquecido, que eu gosto sempre de fazer esses fiozinhos menores, que dá uma ideia mais, deixa o cabelo mais natural, né? Então, é isso, não esqueçam dessa parte, hein? E eu dou uma borradinha de leve, pra não ficar tão grosseiro, mas bem de leve. É isso, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha dado pra entender, porque eu acho que eu não sou muito boa explicando, mas acho que deu pra entender sim, mais ou menos. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram, @smithcat18. Vou deixar também aqui embaixo no vídeo. E é isso. Um beijo pra vocês. Tchau!